né? Os nossos irmãos que vão trabalhar conosco nesta manhã, que é a Janete na recepção, o Adão na coordenação lá fora, nos carros, a página Prece vai ficar com a nossa amiga Natália, a coordenação de passe com Charles, o Novo Testamento com o nosso irmão Rogério, e a palestra com a nossa querida Beatrice, com o tema Influências. Né? Todos estão convidados a participar nesse momento, com todo o carinho e com toda a atenção necessária. Sejam bem-vindos. Não. Nosso amigo. Houve alteração, Bom dia a todos. Então, vamos ler a página que todos receberam na entrada. Essa página foi extraída do livro Religião dos Espíritos, psicografada por Francisco Cândido Xavier, de autoria do Espírito Emmanuel. Se intitula O Teste. Lutando disseste, não posso mais, e ajudastes os que te roubam a fortaleza. Batido, clamaste, reagirei, e amparastes os que te induzem à violência. Esquecido, gemeste, estou sozinho, e ajudastes os que te bloqueiam a confiança. Caluniado, gritaste, vingar-me-ei, e amparastes os que te guiam à crueldade. Ferido, bradaste, quero justiça, e ajudaste os que te furtam a tolerância. Por isso mesmo asseveras frequentemente, morro de angústia, enjoei de viver, a fadiga me vence, tudo perdido, nada mais a fazer. Tentando justificar-te, recorres à filosofia de ocasião e repetes rifões e chavões antigos. A dança obedece à música. Faço como me ensinam. Seja virtuoso quem puder ser. Amanhã virá quem bom me fará. Tarde demais. Fiz tudo. Depois eu faço. Lavei as mãos. Recorda, porém, que toda dificuldade é teste renovador. Todos somos tentados na imperfeição que trazemos. Queixa é fuga, impaciência é perigo, censura é auxílio ao perseguidor, revolta é força que apressa o crime, ataque é óleo no fogo, desforço é golpe que apaga a luz, desespero é chave ao ladrão, maltratado busca o bem, injuriado fala o bem, contrariado procura o bem, traído renova o bem, assaltado conserva o bem. A única fórmula clara e segura de vencer no teste contra as influências inferiores será sempre o que for, com quem for e seja onde for, esquecer o mal e fazer o bem. Então, nesse momento, nós vamos conversar um pouquinho com Jesus. São poucas as oportunidades que a gente tem no nosso dia, na nossa semana, de conversar com Ele. E nós não podemos iniciar a nossa prece sem o tom do agradecimento. Agradecidos por estarmos aqui. Agradecidos por termos a oportunidade de ter despertado essa manhã e tomado as primeiras providências de estarmos aqui, na casa
de Joana de Ângeles, e que nos abraça sempre, renovando as nossas forças, renovando as nossas esperanças, diminuindo o cansaço da nossa luta diária. Então, nosso agradecimento, ele é sempre pequeno, diante das benesses que a gente recebe diariamente. Benesses que a gente não consegue nem perceber. Quais foram as providências divinas para que a gente caminhe, nos alimente, adormeça e refaça as nossas tarefas. E a página presente, ela fala sobre uma das maiores dificuldades que temos. É a misericórdia, é o perdão das faltas. Que nós temos o hábito de sempre pedir perdão a Deus pelas nossas faltas, mas com muita dificuldade. Temos a capacidade de perdoar aqueles que julgamos nos ofender, porque muitas vezes nem possuem a intenção da ofensa. Mas nós, como somos pessoas melindrosas, muito delicadas, nos ofendemos por qualquer coisa. Que nós saibamos começar essa prática do perdão. E aqui de nossa casa irradiamos vibrações positivas, benéficas e saudáveis para a realização do feirão que está sendo realizado em prol da Mansão do Caminho, em que tem o Divaldo como o coordenador de todo aquele trabalho que atende a milhares de crianças, a centenas de famílias naquela região da Bahia. E pedimos também, Senhor, que abençoe Beatriz, que com tanto carinho, com tanto cuidado, como sempre ela faz, o seu estudo, que ele possa iluminar os nossos pensamentos, a nossa prática, a nossa vida. Enfim, Senhor, pedimos a sua bênção, o seu amparo e a sua proteção. Que assim seja. Nós vamos dar continuidade ao estudo do Novo Testamento, cartas de Paulo aos Romanos. Hoje estamos começando o capítulo 6, versículos 1 a 14. Livres do pecado pela graça, é o tema. Vamos fazer a leitura. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte,
certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Esse pedaço da carta de Paulo começa com uma pergunta, que a gente poderia pensar assim: será que é sofrendo que nós vamos ter mais graça, ser mais abundante em graça? Muitas pessoas acham que só com sacrifício, além das suas forças, é que ela tem a graça, está livre do pecado. Então a gente vai enfrentar as nossas dificuldades, sim, mas não fazer além do que precisamos fazer. Muita gente já está numa dificuldade, não, tem que fazer isso que é para pagar os pecados que eu tenho. Não é assim, não espera desse jeito. As pessoas às vezes fazem sacrifícios desnecessários, achando que é daquela forma que vai ter a graça, vai conseguir alguma coisa de Deus. Eu gosto de contar as histórias que vêm à cabeça, a gente lembra. Eu estava de férias lá no Nordeste, minha mãe católica me encaminhou na igreja, tudo certo, na religião, me ensinou a orar. E um dia eu estava lá de férias, a gente fica o quê? Quer sombra e água fresca. E eu queria sombra, água fresca e rede. Aí era assim, mais ou menos, depois do almoço, deitei ali a rede, fiquei lá, naquela brisa, que lá no Nordeste tem um vento meio diferente. Era 12:30, mais ou menos, a mamãe se arrumou para sair. Já tínhamos almoçado, disse: mamãe, a senhora vai aonde? Vou à missa. Digo: mamãe, essa hora? Um sol quente. Não, meu filho, tem que ir no sol quente, que é para... Tipo assim, um sofrimento desnecessário. Ela poderia ir à noite, está mais fresquinho, mas não. Ah, e você... Mas a missa é aqui do lado? Não. A missa era lá, digamos, depois de Alcântara. E ela foi a pé naquele sol quente. Então, a ignorância, a gente sabe alguma coisa, mas algumas ignorâncias levam a gente a ter algumas atitudes desnecessárias. Porque o fato de você ir à missa no sol quente não quer dizer que você seja mais agraciado. A pessoa que chega aqui a pé, que vem suando de longe, poxa, o camarada tem mérito. Mas ele vem por quê? Por uma necessidade. Agora, se tem condição de vir no ar-condicionado, lá de Pendotiba para cá, não é Pendotiba não, é lá de Itaipu para cá, Pendotiba é mais longe ainda, lá de Itaipu para cá, vem no carrinho dela, dirigindo, fazer o estudo dela, tem o mesmo mérito. A pessoa tem que vir de alguma forma, mas não é que, não, eu vou a pé porque... Aí não está certo. Então, essa pergunta dele, será que se eu fizer muito sacrifício desnecessário, eu vou ter uma graça maior? Não, vamos fazer o que nos compete e buscando facilidades para a gente se dirigir
Quanto mais conforto a gente tiver, melhor, porque fala também aqui do nosso cuidado com o corpo. Aqui fala para que nenhuma parte do nosso corpo seja instrumento nosso para fazer o mal. Então, nós não podemos mutilar o corpo, nós devemos cuidar do corpo e do espírito. Cuidar do espírito é aqui, essa reunião, é buscar o evangelho. E cuidar do corpo é ter cuidados naturais com o corpo. Eu vou ficar jogado, fedendo? Não, vou tentar me limpar. Nós já fedemos naturalmente, porque é carne, entra em decomposição, células a todo instante. De modo nenhum. Ou porventura, como aqui no 3, aqui no capítulo, nos versículos 3, 4 e 5, fala do batismo. E aqui ele fala que a gente foi batizado, mas não esse batismo de jogar água. Mas esse batismo significa aqui para nós que nós aceitamos Jesus como a verdade. O que Jesus trouxe para nós foi a verdade. Esse batismo significa que nós estamos agora numa situação de mudança. Quando a gente conhece a palavra de Jesus, a gente começa a praticar, a gente começa a matar esse homem velho que tem em nós. Esses ranços que nós trazemos de encarnações passadas, de vidas passadas. Porque nós fomos construindo ao longo da nossa vida de espírito imortal muitas dificuldades para o nosso caminhar agora. E aí nós ainda temos ações e reações que já deveriam ter sido esquecidas, já 2000 anos depois da vinda de Jesus. Mas muitos de nós começamos agora. Graças a Deus que já começamos a mudar, a olhar para nós e ver as nossas dificuldades ainda que temos. Não é olhar para o outro achando que o outro é que está o errado. Não, o errado sou eu. Eu sou sempre, não errado, mas eu estou no caminho, buscando me melhorar. Essa é a minha postura que tem que ser. Então, ele também pergunta nesses versículos o seguinte: se a gente souber morrer como Jesus, com certeza saberemos viver como ele. Saber morrer como Jesus, aqui significa, ter a dignidade que aquele espírito teve para passar por todas as cobranças, todas as acusações e morrer daquela forma áurea, que é uma coisa difícil para a gente entender a forma como Jesus morreu. Nós ouvimos, Jesus foi crucificado. Soa muito longe. Jesus foi crucificado, mas vamos imaginar o que é a crucificação de uma pessoa. Fez isso, pregado. Você já não consegue mais respirar. E ele ainda falou pouco. Falou bem pouco. Deu lições ali. Então, tinha que suspender aqui para respirar e falar, porque não tinha condição, porque isso aqui fecha o nosso corpo. Imagina a dor que esse espírito passou. Agora, ele era superior já a essas dores, porque ele tinha condição. Imagina se a gente tem condição de receber uma morte dessa com dignidade, como Jesus teve. A pessoa mal pisa no nosso pé, nós já queremos esbofetear o outro. A pessoa mal dá bom dia para a gente, já pergunta por quê daquele bom dia. Nós somos impacientes ainda. Então, Jesus veio para mostrar isso. E Paulo pergunta, olha, se você souber, tiver a dignidade de passar por tudo que Jesus passou, você vai ter a capacidade de viver da forma como ele vive. Então, é o nosso caminho, por isso que é nosso guia e modelo. Então, nós estamos buscando isso. Não passar pelo sofrimento. Claro, se a gente tiver mérito, vamos passar por um sofrimento tão grande. Ele passou porque tinha mérito. Quem tem aborrecimento, tem confusão, tem coisas para resolver, é porque tem mérito. Porque quem não tem capacidade de resolver questões difíceis. Nós achamos que tem dificuldade. Temos, mas não é tanto. Tem muita mais dificuldade no mundo que pessoas mais capacitadas resolvem. Mas nós estamos nos capacitando a passar por isso. Porque é muito fácil responder uma ofensa. Agora, fortaleza é saber não responder à ofensa. E Jesus tinha essa capacidade. Então, se nós estivermos em condição, nós vamos
passar. Vamos aqui, fechando aqui. Então, no 14, no últimozinho lá, ele fala, olha aqui ele fechando, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então, nós não estamos sendo cobrados por nada que nós não fizemos. A lei de causa e efeito está nos alcançando agora, devido à nossa imprevidência no passado. E ela não está cobrando da gente nada do que nós devemos resgatar, porque nós estamos sob a graça de Deus, todos nós. Então, nenhum de nós está abandonado, todos nós temos que ter a esperança e a certeza de que Jesus está do nosso lado, está caminhando. E nós que já estamos buscando essa melhora íntima, mais apoio nós temos dos Espíritos, mais apoio nós temos de Jesus. Nós já estamos caminhando junto à lei, buscando caminhar junto com a lei. Então, era esse a nossa mensagem. Vou botar aqui para a Bia, isso aqui. Aí a Bia já fica mais quietinha, né, Bia? Isso, querida. Olha, tá bom, é só passar o dedo na setinha, você sabe, né? Colocar a setinha de lá, né? Quiser voltar aqui. Até que horas? Até 15, até 10h30. Ah, tá. Agora eu vou abaixar bem. Bom, bom dia a todos. Que o nosso Mestre Jesus nos abençoe e possamos, o objetivo nosso aqui é levarmos a todos nós a refletirmos. Em primeiro lugar, o que viemos buscar na casa espírita? Será que a solução para os nossos problemas, para as nossas dificuldades, tomarmos depois o passe, bebermos água fluidificada, vamos ficar livres? Não. O grande objetivo da doutrina espírita é o ensinamento, é o conhecimento. No outro dia eu estava refletindo, foi algo assim até que eu não consigo explicar o que aconteceu comigo, mas eu estava me vendo como se estivesse refletindo. Então, toda a profissão, vamos pegar um exemplo bem conhecido nosso, o médico. O médico, para adquirir a condição de ser médico, ele estuda muito e mesmo depois ele vai o quê? Praticar nos hospitais, né, ser residente, praticar aquilo que ele aprendeu em teoria. E como dizem, o verdadeiro médico, ele tem que estar sempre estudando para estar atualizado. Porque aquele que fez só a faculdade e parou, ele fica sendo, assim, atrasado diante dos conhecimentos, que os conhecimentos cada vez vão vindo mais e mais, por causa da evolução da própria humanidade. E o que é o Espiritismo? Ele tem um tríplice aspecto: ciência, filosofia e religião. E a Joana coloca como a ciência, vamos dizer, em letras maiúsculas, das ciências. Ele desvenda tudo, não só do mundo espiritual, mas do mundo material também. Filosofia nos ensina como devemos nos colocar diante da vida e diante de todas as situações. E religião? A religião das religiões. Porque a religião não é aquela explicação que é dada na maioria dos dicionários. Mas o objetivo de religião é o quê? Religar o homem a Deus. Então, enquanto nós não tivermos esse entendimento de que espiritismo é para ser estudado. Quem já leu toda a codificação aqui? E tem mais, quem já leu o Obras Póstumas, que não é, vamos dizer, como se diz, que não faz parte da codificação, mas são todos os apontamentos de Kardec, que foi só editado em 1890, bastante tempo depois do desencarne dele.
Então, meu Deus do céu, o Espiritismo é uma ciência que tem que ser estudada. Porque se nós não estudarmos, o Livro dos Espíritos é considerado como que a nossa Bíblia. E lá estão todos os questionamentos, não são só 1019 questões, não, são muito mais, que tem questões que Kardec subdividiu em vários itens, né, para trazer a certeza. Então, no instante que nós começarmos, me lembrei o quê? O Divaldo, logo que teve o primeiro contato com a Joana, qual foi a orientação que Joana deu para ele? Disse o seguinte: pegue o Livro dos Espíritos e leia-o todo. Ele levou algum tempo para ler o Livro dos Espíritos. Depois, quando ele terminou, chegou para a Joana e disse: já acabei. Que bom, agora você vai pegar o Livro dos Espíritos novamente e vai ler com mais atenção e até marcar alguns trechos que você acha importantes. Aí, lógico, levou mais tempo estudando. Quando terminou, falou de novo: acabei de ler e estudei, pois agora você vai continuar estudando esse Livro dos Espíritos para o resto da toda a sua vida. E há pouco tempo atrás, uma palestrante que tinha um conhecimento mais profundo de Chico Xavier, ela narrou o seguinte dele: ele lia 4 vezes ao ano, o Evangelho segundo o Espiritismo. Lia do início ao fim, relia 4 vezes ao ano. E nós? No livro Obras Póstumas tem uma passagem lá, um capítulo, que até eu dou a dica para as pessoas: o caminho da vida. Lá está uma explicação clara sobre a evolução da humanidade. O que acontece com cada um de nós. Então, é importante a gente ler. Porque se um dia nós nos afirmamos espíritas, mas ser espírita e não conhecer o conteúdo doutrinário da doutrina, não tem sentido nenhum. Espírita, como o Divaldo já afirmou várias vezes, ser espírita é ser cristão. Não adianta dizer que sou espírita, que eu conheço o espiritismo, mas não conheço o Evangelho. Então, nós temos que trabalhar com isso. Estudarmos, vencermos a nossa preguiça mental, que é como até a Joana mesmo, nos livros, muitas pessoas não leem o livro da Joana e já são muito difíceis de entender. São difíceis porque nós temos preguiça mental de raciocinar. Nós nos acomodamos a esperar tudo de graça, e não é por aí. Vamos dizer, essa primeira mensagem que eu queria passar, porque é importante para nós termos a nossa responsabilidade. Que, como Jesus disse, a quem muito é dado, muito será cobrado. Nós temos uma responsabilidade muito grande diante daquilo que nós estamos buscando. Então, quando a gente erra, somos muito mais responsáveis do que aqueles que não erram. Mas vamos entrar no nosso... E aonde que eu vou apertar agora? Que entrou um troço aqui que eu não sei o que é isso. Eu nem botei a mão. É o X aqui, né? Vamos fechar isso aqui, né? Tá. Bom, o capítulo que nós vamos estudar hoje é o capítulo 9 do Livro dos Espíritos, que acho muito importante, que quanto mais a gente lê, mais a gente começa a entender por que diversas situações na nossa vida, que é o capítulo 9 da intervenção dos espíritos no mundo corporal, né? Então, a faculdade que tem os espíritos de penetrar os nossos pensamentos. Então, vamos ver. Começa com a questão 456. A gente não vai ficar muito preso às questões, que senão não vai ter tempo para isso, né, e tal. Os espíritos veem o que nós fazemos? Lógico. Será que estamos aqui só nós encarnados? Existe uma quantidade muito maior de desencarnados aqui ao nosso lado.
Tá? Então, para entendermos isso, é mais ou menos dizer assim, isso já está no livro Gênesis. Toda a criação divina, toda a criação, não é só nós, seres humanos, mas animais, vegetais, minerais, tudo está, vamos dizer, envolvido nos fluidos peraí, oh meu Deus do céu, escapou o nome, fluido cósmico universal. Está tudo mergulhado nesse oceano fluídico. E todos nós interferimos uns nos outros. Não é só os desencarnados que interferem em nós. Nós também interferimos nos desencarnados, nós interferimos nos encarnados também, nós interferimos no mundo animal, vegetal, tudo. A interferência é contínua. E isso já está até comprovado cientificamente, que tudo é interligado. Então, quando nós começamos... E como é que há essa interligação? Nós somos considerados os seres inteligentes, não é? Então, através da nossa mente espiritual, a mente espiritual, que esse cérebro apenas é um aparelho que ajuda ao espírito a se comunicar, né? Então, nós interferimos. Basta eu pensar em alguém que eu estou mandando uma energia para aquela pessoa. Quando ele falou sobre o pecado, vamos dizer que eu estou com uma raiva do Rogério, né? Ele está lá tranquilo. Ele até me olha com carinho, com amor, mas eu estou com raiva dele. Eu, nesse momento, desses sentimentos e pensamentos que eu estou alimentando, eu estou criando uma carga energética negativa, lógico. E o primeiro a receber essa carga negativa, quem é? É o meu corpo. Cada célula acaba sendo, vamos dizer, alimentada por essa carga energética negativa. Mas também pode ser ao contrário. Não é só, vamos dizer, eu tenho um sentimento de carinho por ele. Olha que cargas boas que eu estou mandando para mim. Então, tudo é uma questão que dos meus sentimentos e pensamentos que eu alimento um perante os outros. Então, eu sou exatamente o resultado daquilo que eu penso e daquilo que eu sinto. Então, diz assim, os espíritos podem constantemente, vamos dizer, ver o que nós estamos fazendo, eles vão ver aquilo que interessa para eles. Se eu posso fazer 1000 coisas ao dia, mas eles não vão ficar 24 horas prestando atenção no que eu faço, no que eu penso, no que eu sinto. Vão ver de acordo com os interesses deles. Continua. Os espíritos podem conhecer os nossos secretos pensamentos, até mais ainda. Aquilo até que eu não quero eu mesma saber, eles sabem. Olha que coisa, hein? Então, ó, é como diz aqui, ó, mas seria mais fácil se ocultar de uma pessoa viva qualquer coisa do que esconder essa coisa depois da pessoa morta? Quantos e quantos, né, que são assassinados, chega no mundo espiritual, ele aqui não tinha noção. Aí ele vê aquela pessoa que o assassinou e começa a perseguir aquela pessoa, o espírito. Porque nada é escondido do mundo espiritual. Nós todos, cada um aqui tem um tipo de pensamento e sentimentos nesse momento. Os espíritos estão sentindo, vendo tudo. Pode ter certeza absoluta disso, né? E tal. Então, quando a gente pensa que está oculto, deixa eu me esconder, que eu não quero que ninguém saiba o que eu quero fazer. Tem uma multidão de espíritos nos assistindo. Podem ter certeza absoluta disso. Então, o que eles pensam? Os espíritos, quando nos cercam e observam, vai depender do grau de evolução deles. Um inferior, levianos, né, riem das nossas pequenas partidas e até que pregam. Me lembrei de uma passagem do Divaldo, ele trabalhando, que ele era um funcionário, e, de repente, 2 colegas deles começam a brigar. Cada uma ofendendo mais a outra e tal. E o Divaldo percebe que tinha um espírito que ora ia para a cabeça de uma, ora ia para o lado da outra. Aí ele percebeu que ele que estava influenciando, né? E o negócio estava tomando uma proporção já quase de se engalfinharem.
Aí o Divaldo chega ao espírito e questiona. Você é obsessor de alguma delas? Ah, não, eu me divirto vendo-as brigarem. Era o quê? São influências. Mas será que elas não estavam livres de pararem com a influência? Estavam, lógico, que só depende da minha vontade, né, e tal. Então, por isso que os levianos zombam. Já os sérios, não. Coitada, não sabe o que faz. É o que eles, na mesma hora, teriam essa coisa, né? Agora, para mim, é uma das questões mais importantes, né? Que a gente já sabe decor e sorteado. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Muito mais do que nós imaginamos. E, de ordinário, são eles que nos dirigem. Olha bem, hein? São eles que nos dirigem. Mas quais os... Mas ele aqui não questiona, não está perguntando de espíritos inferiores ou superiores, né? Mas vamos continuar para a gente vai entender. De par com os nossos pensamentos, todos nós pensamos, né? Mas muitas vezes vêm pensamentos diversos. Ah, eu estou com raiva dele, acho que eu vou pregar uma peça nele, né, e tal. Aí chega outro pensamento, não faça isso, é errado, e tal. Aí fica naquela, né, vários pensamentos surgindo sobre aquela situação. Quem que vai escolher? Eu vou escolher qual influência eu vou querer. Se é a do espírito inferior, leviano, muitas vezes querendo me infligir sofrimento, ou se é de um amigo espiritual, de um espírito mais superior e bom. A escolha é minha. Não existe essa história, eu fui induzida pelo espírito a fazer uma coisa errada. É tão prático, tão cômodo, né? A gente colocar a culpa nos espíritos pelos nossos próprios erros, né? Então, ó, um dos atributos do espírito é o pensamento. E é pelo pensamento que nós entramos continuamente em sintonia uns com os outros. Isso a gente tem que ter cada vez mais consciência. Por isso, quando Jesus disse, vigiai e orai, não é vigiar, será que o Rogério está querendo fazer alguma coisa errada comigo? Ou a Natália está pensando mal? Não, porque é o que mais a gente faz. Mas vigiar, o que está passando na minha mente? Quais os tipos de pensamentos que eu estou alimentando? E os sentimentos? Será que eu estou com sentimento bom, harmônico, elevado? Ou estou com sentimento de raiva, de chateação, de aborrecimento, magoado, porque alguém me falou uma palavra ríspida, até sem intenção, né? Eu já fico magoada, ferida. Isso é que a gente tem que vigiar. Vigiar o que se passa dentro de mim. E se aí, sim, quando você vê que está pensando algo errado, sentindo algo errado, vigiai e orai. Oh, meu Deus do céu, afasta de mim esses pensamentos, eu não quero isso. Eu só quero ter pensamentos bons. Tudo é uma questão escolha nossa, né, e tal. Então, agora outra coisa, como a gente vai distinguir quais os pensamentos que são nossos dos espíritos? Interessa saber? Porque geralmente nós vamos dizer assim, os espíritos nos influenciaram. Então a gente sempre vai colocar a culpa neles. E a nossa culpa? Nós não temos culpa? Lógico, porque como eu disse de início, a escolha é minha. Eu escolho os pensamentos que vêm, né, e tal. E se não existe, vamos dizer, se isso já não é uma coisa certa, já imaginou eu saber quando são meus pensamentos, quando são os pensamentos dos outros? Eu não queria ter responsabilidade. É isso que a gente tem que ter cada vez mais consciência. Então, e aí os gênios, quantos e quantos, né, pessoas, gênios, criam coisas fabulosas. A gente, quando começa a ver, usa, né, várias coisas que são simples, mas a pessoa que bolou aquilo mostra que fez o quê? Vamos pegar um exemplo bem fútil. Copo plástico. Alguém teve a primeira ideia, um clips, ou coisinhas assim,
bobas, mas que nos ajudam muito no nosso dia a dia. Então, geralmente, muitos até trazem essa bagagem do mundo espiritual. Mas muitos, vamos dizer, alguns até ou passaram pelas situações, aprenderam no mundo espiritual. Eu soube já alguns anos atrás, quando vinha uma médium pictopsicografia, Valquíria Kaminski, lá do Paraná. Então, ela fazia pinturas, cada uma mais fantástica que a outra. Então, ela se vira e diz assim, que ela soube que o doutor Bezerra tinha dito para ela que Einstein e von Braun, que foram um dos maiores cientistas no nosso planeta, eles estavam trabalhando no mundo espiritual para inventar um laser líquido que iria dar, assim, uma evolução muito grande na humanidade. Esse laser líquido seria para quê? Vamos dizer, alguém está vendo os espíritos aqui? Através desse laser líquido, nós nos veríamos uns aos outros, aos espíritos. Isso aí é um trabalho já que está sendo trabalhado no mundo espiritual e que um dia vai chegar aqui no plano material. Porque todo esse trabalho, essa melhoria que existe aqui, ela foi aperfeiçoada primeiro no mundo espiritual. Então, a gente tem que começar a valorizar até as coisas bobas. Mas sempre quando pegar um livro, eu estou triste hoje com os livros, por quê? Porque a maioria não pega o livro para ler. É só celular 24 horas por dia. Quando teve o feirão do Maria de Magdala, que eu encontro de Djalma Santos, um grande trabalhador espírita, ele ficou muitos anos na Rádio Rio de Janeiro. Ele lá, eu vi no canto, me aproximei e fui, o Djalma Santos aqui. Fui lá, olha, ele só faltou se ajoelhar na minha frente. Ninguém corria mais atrás de procurar livros. Tanto é que ele me vendeu 2 livros e ainda me deu 4 de bonificação. Porque ele estava arrasado. E o livro é algo tão importante. Tudo bem, o celular também é importante, desde que ele não nos escravize, tá? Então, a gente vê a importância do livro. Pegar um livro, ler, porque você pega o livro, não sei se é porque eu não estou muito ligada nisso, né? Mas é uma conquista da humanidade que a maioria atual, os jovens principalmente, não dão a mínima importância. Leitura é cultura, todo mundo sabe esse ditado popular, né? Então, sempre é bom, o primeiro impulso, o primeiro pensamento pode ser bom ou mal, de acordo com o nosso grau evolutivo. Se eu tenho uma tendência inferior, negativa, o meu primeiro impulso vai ser sempre ruim, que ainda não trabalhei o meu lado bom, né, e tal. Então, como distinguirmos o pensamento se procede de um espírito bom ou mau? Todos nós, ao sermos criados, recebemos de Deus, onde se encontram as leis divinas, na nossa consciência. Então, elas vão começando a despertar de acordo com o nosso grau de evolução. Então, cada um de nós sabe quando está fazendo alguma coisa errada, quando está pensando errado, quando está tendo algum sentimento negativo. Lógico que todos nós já sabemos. Que eu até no outro dia eu estava analisando, né? Nós não estamos ainda fazendo faculdade, mas diante da maioria das pessoas, nós não estamos mais na creche, no jardim de infância. Já estamos sendo alfabetizados espiritualmente. Todos nós já temos consciência que nós somos espíritos já imortais, temporariamente reencarnados com esse corpo. Como ele falou, né? Cuidar do corpo, sim, porque é uma prisão enquanto estamos aqui. Ninguém pode largar o corpo, sim, através do suicídio e tal, uma morte brusca, qualquer coisa assim. Mas o correto é o quê? Se é uma prisão, vamos transformá-lo numa prisão, tipo os nossos políticos, né? Aquele local super privilegiado, limpo, arrumado, ajeitado, com todo conforto. Ou vai depender de nós transformá-lo numa solitária.
Então, é uma questão que, por isso que nós devemos cuidar desse corpo. Que esse corpo é nossa prisão enquanto estamos aqui com ele. Né, e tal. Então, ó, vamos lá continuar. Agora, os espíritos imperfeitos, por que eles vivem nos induzindo ao mal? Eles só têm acesso a nós quando nós temos um pensamento negativo. Se eu só penso bem, se eu só tenho sentimentos bons por todos, sem exceção, por mais que eles tentem me induzir ao mal, não vão conseguir. Estão entendendo? Então, essa história... como já aconteceu casos de pessoas, né, que assassinaram outro, né, por influência do espírito. Mas ele já tinha essa tendência. Não foi por acaso que os espíritos se apossaram dele para fazer um ato criminoso. Todos nós fazemos de acordo com a nossa condição. Né, e tal. Então, ó, aí eles dizem, por que os espíritos querem nos levar ao mal? Porque eles sofrem e ficam revoltados por ver que nós estamos felizes. Aí eles querem também que nós sejamos tão infelizes quanto eles. É mais por inveja. Não, a vida dela está tão tranquila, deixa eu criar alguma coisa ruim para que ela sofra também. É inveja. É aquele vizinho que vê o vizinho comprando carro novo, ele está doido para ter um carrinho usado, fureco, mas não consegue. Aí morre de inveja. E quer que, tomara que ele perca esse carro, começa a pensar 1000 besteiras. Mas infelizmente, tem muitas pessoas assim. Né, e tal. Então, ó, de que natureza o sofrimento que procuram infligir aos outros? Os que resultam do ser de ordem inferior à criatura e de estar afastada de Deus. Quem está próximo de Deus nunca quer mal a ninguém. Nós temos que começar a ter uma visão totalmente, como ele falou ali do princípio, pecado. Existe pecado? Castigo. Deus castiga. É uma visão distorcida que os religiosos colocaram na cabeça para conseguir controlar o povo pelo medo. Uma vez, há muitos anos atrás, eu vi lá no Fonseca um outdoor. Amar a Deus é temê-lo. Não tem como amar a Deus tendo medo. É a mesma coisa, eu amo meu pai, mas eu tenho pavor dele. Não tem como. Amar a Deus é saber que Ele é todo Pai, todo amor, todo justiça e bondade. Ele nunca nos castigaria. Sabe quem nos castiga? Somos nós mesmos. É a consciência pesada. Como Jesus disse, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Qual a paz? Essa paz que vamos dizer, assinada em documentos por aí afora, de guerra, de paz? Não. É a paz da consciência. Estar tranquila com a minha própria consciência, de estar fazendo o melhor dentro das minhas possibilidades. E me fez lembrar uma passagem do Evangelho que diz, se eu vejo o mal nos outros, é porque eu tenho os olhos maus. O próprio Dr. Bezerra diz, os defeitos que eu enxergo nos outros, geralmente eu os tenho e nunca percebo. Mas nos outros eu vejo. Agora, em mim, nunca parei para ver se eu não tenho aqueles defeitos que eu tanto critico nos outros. E ele ainda afirma, hein? Se eu realmente parar e começar a fazer uma autoanálise, vou ver que eu tenho aqueles defeitos que eu nunca reparei. É esse o único objetivo de enxergar os defeitos alheios. É o que ele fala aí. Porque eu não estou aqui, não vou julgar ninguém. Quem vai ser o primeiro a tirar a pedra? Qual de nós? Eu não quero. Então, por que Deus permite que os espíritos nos excitem ao mal? É uma coisa difícil. Eles, muitas vezes, não é que eles foram criados para fazerem o mal. Ninguém foi criado para fazer o mal. É uma escolha de cada um. Algum tempo atrás, eu lendo o livro Transição Planetária, mas é o seguinte, depois do Manuel Filomeno de Miranda, sobre o Reino Novo, qualquer coisa, não me lembro direito do título.
Lá ele é todo baseado em espíritos trevosos que fazem de tudo, principalmente para interferir na transição do planeta. Eles não querem. Mas são por quê? Porque eles sofreram tanto em nome daqueles que se colocam como representantes de Deus, que eles passaram a ter ódio desse Deus. Revolta, indignação, por ignorância do próprio homem. É a mesma coisa, eu vou como infligir, vamos dizer, castigo para alguém em nome de Deus. E por ignorância, muitos lá dos orientais, eles acreditam que Deus é algo punitivo, vingador, destrutivo. E é essa ideia que nós temos que tirar totalmente da nossa mente. Deus, quando nós pensamos em Deus, temos que pensar amor. O João, o evangelista, disse a melhor definição de Deus, amor. O amor faz algo de errado? Ninguém faz nada de errado pelo amor. Né? Então, assim, vamos dizer, tudo é uma questão o quê? Da escolha nossa. Não adianta a gente colocar culpa nos outros. Sempre nós somos os responsáveis. Agora, pode o homem eximir-se das influências? Lógico. Senão, Deus teria nos amarrado de pés e mãos, atados. A escolha é nossa. Queremos sofrer influência ou não, tudo depende de nós. Olha, há muitos anos atrás, Floriano, lá do Regeneração, ele falando sobre o tema obsessão, ele disse uma coisa aqui que eu não esqueci nunca. Por que só os obsessores podem nos influenciar? Eu também posso influenciá-lo para o bem. Já que eu sei que ele está me perturbando, eu vou tentar ajudá-lo a também influenciá-lo para o bem. Não é o troca-troca? Eu posso influenciar e ser influenciada. Então, quando eu sinto a aproximação de um pensamento negativo, eu trabalho com esse sentimento. É o livre-arbítrio de cada um de nós. É isso que a gente tem que ter cada vez mais consciência da nossa responsabilidade. Agora, eles renunciam, os espíritos inferiores, que eles veem, poxa, eu não consigo fazer nada com ele. Lógico que eles renunciam. Que eles não vão ter chance, mas ficam de espreita, que nem o gato para pegar o rato. É isso, é o momento certo. No momento de invigilância nossa, aproveita. Aqui, por que meio podemos neutralizar a influência dos espíritos maus? Praticando o bem. Não deixando nenhum pensamento mau tomar conta dos nossos sentimentos. Só isso. Mais nada. É difícil? É. Porque nós temos muito mais o passado, mostrando aí que nós sempre era ação e reação. Se eu sou agredida, vou devolver a agressão e por aí afora. Mas hoje já temos consciência disso. Então, vamos nos esforçar. É uma luta diária não, de segundos, de minutos, todo instante. Que basta você estar na rua, eu vejo, eu dou sempre esse exemplo, estou dirigindo, começa a ver os caras fazendo loucura, ainda mais hoje, domingo. Quase ninguém trabalha domingo. Né? Então, desesperados, fazendo zigue-zague na rua, loucuras e tal, meu Deus do céu. Então a gente tem, até nisso, eu estou trabalhando para ter sentimentos bons. Coitado, ajude-o, desperte a sua consciência. Antes não, tomara que ele encontre o que procura. Mas é o olho por olho, dente por dente. Mas hoje eu tenho consciência que isso está errado, que é um irmão meu, todos nós somos irmãos, filhos de Deus. Então vamos pensar bom, bem positivo. Coitado, não sabe o que faz. Que os bons espíritos possam iluminá-lo, despertar a consciência deles, né, e tal. Nenhum espírito recebeu a missão de praticar o mal.
É o livre-arbítrio de cada um de nós. Nós somos responsáveis. Já imaginou? Eu fui criado para o mal, como aquela visão do demônio? Meu Deus do céu. Quem já leu O Céu e o Inferno, ali tem até a explicação bem clara, para mostrar que se existe o demônio, então seriam o Deus e o demônio lutando continuamente. O que um fazia, o outro destruía. Não é isso que a gente vê. O universo é a harmonia plena. Essa é a visão distorcida do próprio homem, que criou essa visão de Deus para culpar, do demônio, para culpar alguém dos nossos próprios erros, né, e tal. É tão fácil, né? Agora, quando experimentamos uma sensação de angústia, de ansiedade indefinível, de íntima insatisfação, sem que nós conheçamos a causa, de repente você acorda, ai, tão tranquila, tão sereno, mas outros, tem dia que você acorda, ai, estou se sentindo tão mal, parece que nem dormi, não sei mais o que e tal. Aí, olha a resposta, quase sempre é feita das comunicações em que inconscientemente entraste com os espíritos ou da que com eles tivestes durante o sono. Se a sensação boa, pode ter certeza que você teve uma noite tranquila, serena, teve um contato bom com os espíritos. Mas se essa é uma sensação angustiosa, não deve ter sido bom a tua caminhada no mundo espiritual, em desdobramento durante o sono, né, e tal. E a última, os espíritos procuram nos atrair para o mal, se limitam a aproveitar as circunstâncias que nos achamos ou podem também criá-los. Muitas vezes, não só aproveitam as nossas circunstâncias, como também pode criá-los. E isso aí, tanto os bons quanto os maus. Eu vou contar um fato bem pequeno. Quando, há muitos anos atrás, olha que eu moro há 35 anos em Itaipu, então isso foi bem antes. Meus filhos eram pequenos e eu era sempre a última a ir para a cama dormir. Eu ia no banheiro, como de costume, né, e tal. E já todos os filhos já estavam dormindo, meu marido estava lá no quarto também. Aí, quando eu saio do banheiro, que eu apago a luz do banheiro, eu vejo que era, sabe aquele cabide de porcelana que tem no canto do lado da porta? Tinha uma calça jeans do Juliano pendurada lá. E na hora que eu fecho a luz, eu olho e digo, essa calça, se uma das crianças acordar, vai pensar que é um homem. Veio no mesmo instante esse pensamento. Mas bobagem, nenhum deles acorda. Aí fui para a cama. Mas eu estava me deitando na cama. Daqui a pouco eu escuto meu filho, o do meio. Mãe, tem um homem no banheiro. Aí eu digo, olha, eu fiquei com tanto remorso. Aí o Juliano deu um pulo na cama e disse, calma, 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 não é nada, é a tua calça lá. Aí eu fui lá, tadinho, o coração dele já estava saindo pela boca. Aí eu digo, puxa vida, por que eu não fui atrás da minha intuição? Da minha intuição, foi algum amigo espiritual que me intuiu. E dali foi bom, porque nunca mais eu deixei de seguir as intuições. Então, de repente, você está num local, você resolve desviar o caminho. São influências boas, que se eu fosse pelo caminho de sempre, de repente ia acontecer problemas seríssimos. Aí eu soube que aconteceu um desastre, qualquer coisa assim. Então, é isso, eles estão sempre nos influenciando, tanto para o bem quanto para o mal. Vamos dizer, imaginar que eu fui desviada e encontro uma carteira recheada de dinheiro. Aí, na mesma hora, vou ficar com ela, não sei quem é o dono. Isso foi influências negativas, para que eu encontrasse aquela carteira. Tanto é que, há muitos anos atrás, eu perdi a carteira do meu filho lá na esquina da Barão de Amazonas com São Pedro. Olha que o ambiente lá tinha muita gente andando. Que eu estava de carona, ele me deu carona, e naquele dia eu tinha dado o telefone da sala onde eu estava trabalhando para o meu filho, ele guardou na carteira. E como ela caía toda hora
painel, aí eu peguei e botei em cima das minhas pernas. Na hora que eu desci do carro, nem lembrei da carteira, caiu do lado de fora. Aí, daqui a pouco, meu filho me liga: mãe, você pegou minha carteira? Não. E aí que eu me liguei. Aí desci, fui lá na São Pedro, até tinha uma gari varrendo e tal, né? Aí eu perguntei a ela se ela viu. Ih, minha filha, aqui passa tanta gente, como é que vou saber? Aí tudo que bem. Daqui a pouco estou chegando na sala, daqui a pouco alguém liga o telefone, o rapaz atende. Digo: Leonardo? Não, não tem nenhum Leonardo aqui, não. Aí ele, na minha... Peraí, para. Aí eu peguei o telefone e disse: o que é? Ah, não, eu achei uma carteira e está lá escrito o nome Leonardo. E aí ele era um funcionário da Globo, ele já tinha ido trabalhar, pegou a carteira do chão e tal, me ligou. Ele disse que ele fez questão de, quando ele viesse, me devolver na sala para garantir, né? Lógico, né? E tal. Ele me devolveu a carteira, eu agradeci muito a ele e tal, né? Porque eu até ali foi importante para mim. Que se eu visse uma carteira na época na rua, eu me desviava da carteira e ia embora. Mas olha como foi importante ele ter pego. Então, todo o trabalho espiritual acontecendo, que a providência divina em nossas vidas é algo, o dia que a gente começar a ter consciência desse amparo, dessa assistência da providência divina junto a nós vamos ver que em momento algum nos falta o amparo de Deus. Então, que cada um possa refletir bem nessa mensagem, que essa é a última questão, tá bom? Então, muita paz, e não esqueçam, do mesmo modo que nós sofremos influências, nós também influenciamos. Que sejam sempre boas. Muita paz. Muito obrigada, nossa irmã Beatriz, pela essa palestra, né, que muito nos abriu os olhos para essas questões do dia a dia, né, que a gente passa. Então, nós vamos agora passar um videozinho para as crianças aqui, em homenagem aos papais, né, que afinal de contas hoje é Dia dos Pais. Parabéns a todos os pais que estão aqui, né, que vocês tenham um bom domingo e que sejam bastante abraçados pelos seus filhos, tá? E também a moça da cozinha mandou avisar que vai ter lanche normalmente na lanchonete e vai ser servida a sopa também, como de costume, tá? Para vocês não deixarem de ir lá, porque senão vai sobrar sopa. Então, vamos passar o videozinho para as crianças, tá? Só um pequeno alerta antes da gente passar, porque a gente tem uma pessoa, né, ligada a esses assuntos tecnológicos e que futucam os faces nesse momento. E teve grande dificuldade em encontrar fotos de pai com filho, de mãe toda hora, né? Selfie para lá. Agora, de pai tem essa dificuldade. A gente precisa se fotografar mais com os nossos filhos. Então, se a gente não aparecer, não culpe a gente. Se fotografem mais com seus filhos. Ok, Diana? É paradinho? Eu escrevi, eu não sou pai ainda. Então, a minha poesia com rapadura dessa semana eu escrevi sobre o ponto de vista, o olhar que o filho tem. Que o filho tem para o pai. Do desconhecido ao eterno. Eu disse assim, talvez... Peraí, ninguém viu. Pronto. Não tem som só no início, mas depois tem. Vou soltar, hein? Cadê o som daqui? Não sei onde sai, não. O negócio, sei onde entra aqui o negócio.
É o que, seu Cefas? Tá, então vamos lá. Que eu escrevi, eu não sou pai ainda. Então, a minha poesia com rapadura dessa semana eu escrevi sobre o ponto de vista, o olhar que o filho tem. Que o filho tem para o pai. Do desconhecido ao eterno. Eu disse assim, talvez no primeiro toque, talvez no primeiro olhar, talvez na primeira vez que eu ouvi você falar, que eu segurei sua mão, que eu recebi atenção, pequeno, recém-nascido. Eu não tive consciência e essa minha inocência lhe fez um desconhecido. O tempo não muda os olhos, mas mudou o meu olhar. Passei a lhe conhecer, passei a lhe admirar. E muito observador, observei que o amor é algo que se constrói. Ali eu tinha percebido que aquele desconhecido já era meu grande herói. Com o tempo acelerando, eu cresci mais um pouquinho. É quando a gente acredita que já conhece o caminho. E você, pai, insistia contra a minha rebeldia, me mostrando a direção. E o olhar do adolescente passa a lhe ver diferente. O herói vira vilão. E você, tão paciente, espera o tempo passar. Com a virtude dos justos e o dom de perdoar, me vê amadurecer e perceber que você é cuidado, é abrigo, é conselho, é proteção. E de repente o vilão vira o melhor amigo. E o tempo ainda acelera. Não volta, só vai para frente. Resta guardar no passado e aproveitar o presente. Do seu lado, o futuro nem parece inseguro. E o hoje é intensidade. O tempo não vai parar. E um dia, sem avisar, o amigo vira saudade. É aí que carne e osso se transforma em sentimento. Dessa vez sim, o tempo para. E é justo nesse momento que aquele desconhecido jamais será esquecido. Um sentimento tão terno, um amor que é de verdade e faz o que era saudade se transformar em eterno. Hoje eu estou aqui, papai, eu vim te dizer: feliz Dia dos Pais, papai, eu amo você. Seja aqui na terra, seja lá nos braços de Deus, seja pai de sangue, seja pai de coração. Hoje eu estou aqui, papai, eu vim te dizer: feliz Dia dos Pais, papai, eu amo você. Mesmo que os anos se passem, mesmo que eu não possa te ver, mesmo a distância surgindo, eu sempre vou amar você. Hoje eu estou aqui, papai, eu vim te dizer: feliz Dia dos Pais, papai, eu amo você. Tirar e vou fazer a prece de novo. Até o Barreto apareceu, não tinha nem sabia que vai. Eu estou tentando salvar numa versão para celular
E se eu conseguir, eu vou mandar para algumas pessoas no WhatsApp e com certeza, assim, em poucos segundos, né, o mundo inteiro vai ter o vírus. Isso é bom. Então, gente, com esse vídeo que foi muito bom, né? Animou os nossos corações nessa manhã. Então, vamos fazer o encerramento dessas nossas tarefas da manhã, né? E... o sorteio. E... Vamos ter passe, né, Rogério? Vamos ter passe normalmente, tá, gente? Vamos lá. Esse é o meu. 14. 14 não, é de cabeça para baixo. 41. 41. É você? Quem veio pela primeira vez hoje? Mas vem pegar quem veio pela segunda vez. Cadê o livro? Tá aqui. Vamos lá. Então vamos fazer nossa prece final? Vamos apagar as luzes. Vamos lá. Vamos fechar os nossos olhos e vamos agradecer ao nosso Pai, a Jesus, aos espíritos bons que aqui estejam, à equipe de Joana e a todos que nos auxiliam nesse momento, como nossos anjos de guarda. Nós te agradecemos, Jesus, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos no Dia dos Pais, ouvindo o teu Evangelho, aprendendo um pouco mais dos teus ensinamentos. Obrigado por essa manhã de bênção e de paz. Que nós voltemos para os nossos lares, Senhor, agraciado com tudo que aqui aprendemos. E que nós fiquemos contigo, Senhor, hoje e para todo sempre. Que nós tenhamos um bom Dia dos Pais. Que assim seja. Vamos lá. Os passistas que estiverem na casa, que possam nos auxiliar, tá?